Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Começa agora o Jornal das 9, edição da jornalista Laura Figueiredo. Boa noite. O Chega quer indexar o preço dos combustíveis às descidas dos preços no mercado internacional. O partido de André Ventura quer que, quando o preço do petróleo baixe no mercado internacional, os preços dos combustíveis nas bombas nacionais deixam na mesma proporção. O Chega vai assim avançar com um projeto de lei neste sentido, uma decisão que surge antes de um novo aumento no preço dos combustíveis já na próxima semana. Ora, André Ventura diz que não faz sentido que a descida do preço dos combustíveis lá fora não seja sentida também pelos portugueses. Quando o mercado internacional desce os preços do petróleo, os preços do gasóleo e da gasolina devem descer na mesma proporção, para que as pessoas não sintam apenas que só têm aumentos quando o mercado internacional aumenta, mas nunca têm a diminuição proporcional, quando há essa diminuição também no mercado internacional de petróleo. Na sede do partido em Lisboa, André Ventura criticou ainda a ida do Primeiro-Ministro ao festival Nós Alive. O líder do Chega acusa o Primeiro-Ministro de falta de empatia para com a população. E a falta de empatia brutal com que o Primeiro-Ministro gera a deterioração da vida dos portugueses dia a dia é qualquer coisa que devia ser um caso de estudo. Se não lembrar ninguém ser o Primeiro-Ministro que mais viajou da Europa para o Mundial, para ir ver jogos de futebol com o país a arder, também não lembra a ninguém que o Primeiro-Ministro esteja num festival à noite, enquanto um concelho inteiro e um distrito afetado estejam sem água, a lutar para ter o mínimo de abastecimento. É, de facto, notável. E a uma semana do debate sobre o Estado da Nação no Parlamento, o Presidente do Chega considera que o Estado da Nação é péssimo, tal como o Governo. E Laura, voltamos a falar dos combustíveis. O Governo decidiu voltar a reforçar o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos. Ainda assim, os combustíveis vão aumentar na próxima semana. O apoio fiscal aplicado ao ISP sobe pouco mais de 1 cêntimo por litro no gasóleo e cerca de meio cêntimo na gasolina. Assim, a partir de segunda-feira, o preço do gasóleo deverá aumentar cerca de 6 cêntimos por litro. Já a gasolina deve registrar uma subida de quase 2 cêntimos por litro. E na política nacional, o PCP quer que o Ministro da Educação seja ouvido no Parlamento antes de saírem as notas dos exames nacionais. O secretário-geral do Partido Comunista, Paulo Raimundo, considera inconcebível que Fernando Alexandre só seja ouvido a 21 de julho, data proposta pelo próprio Ministro. O Ministro, perante esta polémica toda, perante esta situação toda, decidiu que o primeiro dia que tinha na sua agenda era dia 21 de julho. Ora, isto é completamente inconcebível. Nós metemos um requerimento de urgência, para um debate de urgência, um debate protestativo de urgência, na segunda-feira passada. Hoje é sexta. Se a estratégia do Ministro e se a estratégia do Governo é empurrar com a barriga, então há uma coisa que eu lhe posso garantir, é que o Governo não se furtará a dar explicações sobre esta matéria na próxima semana. Ora, Paulo Raimundo admite forçar um debate de urgência para ouvir o Ministro da Educação antes de saírem as notas, no dia 17 de julho, em causa os problemas verificados nas últimas semanas na avaliação dos exames nacionais. E já foi retomada a circulação na ponte Vasco da Gama, nas 3 vias do tabuleiro. A circulação esteve totalmente interrompida na sequência de um acidente a meio do tabuleiro da ponte. Um acidente que envolveu 5 veículos e que provocou 6 feridos. A reabertura total da circulação foi confirmada ao observador pela Lusoponte. A agência Luso dá conta de que os feridos foram encaminhados para o Hospital de São José em Lisboa, também para o Hospital do Barreiro e ainda para o Hospital Beatriz Ângelo em Loures. Não são conhecidas as causas do acidente. Seguimos com as notícias, falamos agora de Almada e dos cortes no abastecimento de água. O Movimento Futuro da Costa admite que a autarquia e os serviços municipalizados de água e saneamento podem estar a gerir o abastecimento de água em função da atenção mediática. Uma possibilidade admitida por um dos fundadores do movimento, Pedro Félix, explica que até há uns dias não havia água na Costa da Caparica e que depois da polémica ter rebentado, a situação mudou. Agora, o nosso medo é que
talvez devido à manifestação, à comunicação social, toda esta pressão que está a surgir aqui, as redes sociais, com o nosso movimento e com os outros partidos, etc., pode ser que, como eles podem distribuir de acordo com como eles querem, não é? Para um lado ou para o outro, que tenham agora colocado mais na Costa da Caparica, vamos ver nos próximos dias, uma coisa que não acontecia antes, durante quase um mês, há 2 dias está a acontecer aqui na Costa da Caparica. E eles não mudaram nada, o furo é o mesmo, não está a funcionar o tal furo que vai resolver os problemas, e pode ser, pensamos nós, pode ser a pressão mediática que tem sido feita. Pedro Félix, do Movimento Futuro da Costa, que demonstra ainda dúvidas quanto aos novos furos anunciados pela autarquia. Vão, se eles aparecerem 2 a 3 semanas para terem o furo, temos alguma dúvida. Um deles vai já entrar em funcionamento este fim de semana, segundo disse a autarca. Vamos ver, porque de mentiras e falsas declarações nós estamos fartos da Câmara Municipal de Almada. O licenciamento que diziam nunca foi feito só na segunda-feira passada, palavras ditas pela Ministra do Ambiente, disseram-nos a nós na reunião que tivemos com o SEMAS, que provavelmente só em 2027 é que estava tudo restabelecido, tudo a funcionar. Deus queira que sim. Isto foi dito na reunião connosco, que tem sido desmentido e que nós não acreditamos que seja possível. As acusações do Movimento Futuro da Costa, pela voz de Pedro Félix, o movimento denuncia ainda a falta de furos de reserva no concelho e fala de um problema estrutural. Entretanto, para esta noite estão previstos novos cortes. A partir das 10 da noite, em 6 localidades do concelho: Laranjeiro, Feijó, Valflores, Barrocas, Cova da Piedade e Chegadinho. A suspensão do abastecimento prolonga-se até às 6 da manhã. Esta é uma das medidas que decorre da situação de alerta decretada pela autarquia na passada quarta-feira. E agora vamos ao Mundial de Futebol. E já terminou a primeira parte do jogo entre Espanha e Bélgica. O segundo jogo dos quartos de final, Espanha e Bélgica procuram acesso às meias finais do Mundial. O jornalista Diogo Varela está connosco em estúdio a acompanhar este encontro. Diogo, primeiros 45 minutos com golos. E algo inédito, nós tínhamos falado desse propósito, Laura, a questão da Bélgica necessitar de fazer algo que ainda não tinha sido feito, ou seja, marcar um golo à Espanha, e aconteceu mesmo. Boa reação belga ao golo apontado por Fabien Ruiz, à passagem da meia hora, com 41 minutos de jogo. Charles de Ketelaere marcou para a Bélgica ao minuto 41 e fez o primeiro golo com que a Espanha também, que a Espanha sofreu neste campeonato do mundo. Curiosamente, e este é um dado do site 00, a Espanha que ficou a 26 minutos de bater o recorde mais tempo sem sofrer golos numa edição do Campeonato do Mundo. É uma marca que ainda pertence à seleção italiana, na altura estabelecida no Mundial de 1990, também em Itália. A seleção espanhola estava a 26 minutos de conseguir bater esse recorde, mas a Bélgica não deixou, nomeadamente de Ketelaere, a marcar o golo de cabeça. Entretanto, já recomeçou a segunda parte da partida, que decorre em Los Angeles, na Califórnia. Duelo entre La Roja e os Diabos Vermelhos. A cor que impera, que é o vermelho, assim está vestida a seleção espanhola. Por outro lado, a Bélgica, a equipa de branco. Ora, para já, Laura, decorre a segunda parte com o resultado empatado, um igual entre Espanha e Bélgica. Diogo Varela, com o resumo do jogo entre Espanha e Bélgica. O vencedor que sair desta partida vai encontrar a seleção francesa nas meias finais do Mundial. E Laura, agora vamos ao noticiário local. As residências da Universidade de Lisboa vão ter 1000 camas novas no próximo ano letivo. O investimento de cerca de 80 milhões de euros pretende resolver parte do problema da falta de alojamento acessível. 60% do valor provém do PRR. As obras devem ficar prontas dentro de 2 meses. Em Santarém, o Instituto Politécnico Isla está a abrir novos cursos. No próximo ano letivo arranca a licenciatura em Marketing e o mestrado em Gestão de Novos Projetos. Há também mais cursos técnicos superiores profissionais, um em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão e outro em Contabilidade e Gestão. O Presidente da Câmara de Pombal pede uma intervenção urgente no IC8, na zona de Outeiro das Galegas, onde a circulação continua condicionada desde o início do ano devido aos estragos provocados pelo mau tempo.
A Infraestruturas de Portugal prevê concluir a reparação nos próximos 6 meses, numa obra que está orçamentada em cerca de 1 milhão de euros. Na Ria de Aveiro há uma ilha de 37 hectares em leilão por 750 mil euros. A propriedade é composta por marinhas, viveiros e estruturas de apoio e de exploração agrícola. O projeto, agora à venda, nasceu da recuperação de antigas marinhas de sal abandonadas, com o objetivo de desenvolver produção sustentável de sal, salicórnia e ostras. A Junta de Freguesia da Costa da Caparica decidiu adiar o evento da corrida noturna que estava previsto para amanhã. O adiamento deve-se ao estado de alerta decretado pela autarquia devido à escassez de água no concelho. A corrida fica agora marcada para o dia 5 de setembro. Em Gondomar começa já na próxima segunda-feira o Festival da Juventude, que dura até dia 25 de julho. Este ano há balões de ar quente, atividades náuticas no Rio Douro e também paintball no Parque das Serras do Porto. O evento é destinado aos jovens entre os 12 e os 30 anos. E é o ponto final no Jornal das 9, edição da jornalista Laura Figueiredo.